Nesse vídeo nós vamos detalhar um pouco mais as funções do Classol Smart Pool. Vamos começar pela função estatística, onde a gente vai ter os dados estatísticos de cada sensor. Sensor 1 dos coletores, sensor 2 da piscina. Apertando a tecla F na função estatística, ele já vai começar a mostrar a máxima temperatura do sensor 1. Colocando a seta para baixo, a mínima temperatura do sensor 1. Seta para baixo novamente, ele vai mostrar a máxima temperatura registrada no sensor 2 da piscina. Seta para baixo novamente, a mínima temperatura do sensor 2. Colocando a seta para baixo, ele vai mostrar a máxima diferença entre o sensor 1 e sensor 2. E seta para baixo novamente, a mínima diferença entre os sensores. Colocando a seta para baixo novamente, ele vai voltar para a máxima temperatura do sensor 1. Eu querendo reiniciar essas estatísticas para mim poder ter um controle melhor, eu aperto a tecla F até aparecer Reset no controlador. A partir daí, as funções estatísticas estarão reiniciadas e começarão uma nova marcação. Se eu entrar na função estatística novamente, ele vai marcar a temperatura que estará marcando agora no sensor 1. O S1 vai marcar 35,4. A mínima, 35,4, porque ele está mostrando a temperatura atual. Desta forma, eu resetando essa função, eu vou poder fazer um controle ao longo de um determinado período, seja ele ao longo de um dia, de uma semana ou de um mês. Agora nós vamos mostrar duas funções, OFF1 e OFF2, que são o offset do sensor 1 lá dos coletores e o offset do sensor 2 da piscina. Um exemplo, se você tiver marcando no aparelho uma temperatura de 30,5 graus, porém você colocou um sensor medindo na piscina a temperatura real e ele der 31 graus, você vai ter que ajustar essa função 0,5 graus positivo, sendo que essa função pode ser ajustada de 1 grau positivo até 1 grau negativo. Então, você vai deixar esse ajuste em 0,5 para ficar mostrando a temperatura real que está no sensor. A função BRI é o brilho, onde ela vai avaliar a luminosidade de 4, que é a mais forte, até 1, que é a mais fraca, onde você vai ajustar para o local onde o aparelho está instalado. IND é a indicação preferencial que vai mostrar no aparelho. Normalmente, para um aquecimento solar de piscina, nós deixamos no S2 para ficar mostrando a leitura da temperatura da piscina, que é a que nos interessa. Mas você pode também ajustar no modo automático, onde ele fica alternando as temperaturas do sensor 1, a temperatura do sensor 2 e a diferença entre os sensores. Ou você pode deixar só na diferença entre sensor 1 e sensor 2, ou somente na leitura da temperatura do sensor 1. A função diff é o modo diferencial de temperatura. Se você colocar no modo normal, você vai fazer o ajuste pelo modo diferencial D-on e D-off. Normalmente, num aquecimento solar de piscina, se ajusta o D-on para 4 graus e o D-off para 2 graus. Como que vai funcionar? Sempre que lá nos coletores a temperatura estiver 4 graus mais quente que a temperatura da piscina, ele vai mandar ligar essa bomba para jogar água quente para dentro da piscina. Quando essa diferença cair para 2 graus, ele vai desligar a bomba. Já no modo inteligente, você não irá precisar fazer ajuste de D-on e D-off, diferencial para ligar e desligar a bomba. Como funciona? Ele vai avaliar o rendimento que está tendo no coletor. Em um dia ensolarado, ele vai colocar um diferencial maior para ligar a bomba, porque você vai ter um grande rendimento. Num dia nublado, você vai ter rendimento também, porque os raios solares ultrapassam as nuvens, porém o rendimento é menor. Então, esse ajuste vai ser por um diferencial menor. Ao escolher o modo inteligente, quando você confirmar na tecla F, ao invés de aparecer o D-on e logo após o D-off, para ajustes dos diferenciais que você coloca no modo normal, ele já vai pular direto para a função TLD.
A função TLD serve para proteção contra choque térmico dos coletores do tipo tubo a vácuo. Se for coletor de vidro, placa plana ou coletores de plástico, essa função continuará conforme vem de fábrica em off, desabilitado. Se for coletor do tipo tubo a vácuo, você pode ajustar essa função entre 60 e 40 graus. Exemplo, se faltar a energia elétrica e tiver um dia ensolarado, essa água vai superaquecer nos tubos. Ao retornar a energia, se essa diferença entre o sensor 1 e o sensor 2 for superior a 60 graus, corre o risco desse tubo rachar ou estourar. Desta forma, esta função não vai permitir que a bomba ligue, evitando o dano aos tubos. A função TLC é temperatura limite dos coletores. Essa função ela já sai pré-ajustada de fábrica em 55 graus, que seria para canos de PVC marrom. Porém, se você estiver utilizando PPR ou CPVC, essa função pode ser ajustada para 80 graus. Se for tubulação de cobre, você pode deixar essa função desabilitada em off. Ou seja, essa função serve para proteger a instalação. A função TLP é temperatura limite da piscina. Essa função sai pré-ajustada de fábrica em 33 graus. Nesta função, você vai ajustar a temperatura que você quer a água da piscina, onde o ideal para banho de piscina é entre 30 e 35 graus. Abaixo de 30 graus, essa temperatura já começa a ficar fria. Acima de 35 já começa a ficar um pouco quente e desagradável. A função ICE é para o anticongelante, evitar que os coletores congelem no inverno em regiões muito frias. Ela pode ser programada em off, que é desabilitado, ou on, que é habilitado. A função BCH é o bloqueio da chave de 3 posições. Essa função, quando estiver em on e o parâmetro TLC for atingido, mesmo que você coloque a chave de 3 posições na posição 2 no modo manual, essa bomba não irá ligar para proteger a tubulação. Colocando essa função em off, será permitido que essa bomba ligue na posição 2 manual. A função res significa resfriamento. Ela funciona em função do TLP. Se, por exemplo, a sua piscina tiver atingido a temperatura programada e essa função resfriamento estiver em on, como que ela vai agir? À noite, quando a temperatura nos coletores for mais baixa que a temperatura da piscina, ela vai mandar ligar essa bomba para baixar a temperatura, até a piscina voltar para a temperatura ajustada em TLP. A função PSC significa proteção contra superaquecimento dos coletores. Ela sai de fábrica habilitado. Esta função funciona da seguinte forma: se atingir o TLP, o sistema vai parar de bombear e essa água lá nos coletores pode superaquecer. Porém, antes que a temperatura atinja o valor programado em TLC, ele vai ligar por alguns segundos essa bomba, evitando que essa água superaqueça, principalmente em coletores do tipo de plástico, e que os danifique. ALA significa alarme. Essa função pode ser ajustada em on, ativado, ou off, desativado. Na função ativada, ele vai acionar um sinal sonoro no momento que atingir alguns parâmetros, TLP, TLC, TLD, etc. ou algum erro de sensor. Além de mostrar no display, vai dar um sinal sonoro. A função segurança monitora o bombeamento em busca de falhas na água que circula pelos coletores. Exemplo, um registro fechado, uma bomba danificada ou até mesmo uma tubulação rompida. Essa função sai de fábrica desabilitado, em off. Para habilitar, você coloca a seta para cima, onde você pode ajustar o tempo entre 1 e 25 minutos. Esse tempo é o tempo necessário para a troca de todo o volume de água no interior dos coletores. Exemplo, se o seu sistema leva 5
5 minutos para fazer a troca completa de água no interior dos coletores, você pode ajustar a função segurança para 10 minutos, evitando que essa função entre sem ter nenhuma anomalia. Aperte a tecla F para confirmar. A função AltCode serve para colocar um código de acesso para você entrar nas configurações, evitando que pessoas não autorizadas modifiquem parâmetros. Posso ajustar o código num valor entre 1 e 999. Exemplo, coloquei um código de acesso 16. Vou clicar F, ele passa para a função sai, eu clico F, ele sai das configurações e voltou a mostrar a temperatura. Vou entrar novamente nas configurações apertando F, vou com a seta para baixo até 7, observem que ele pediu o código de acesso. Eu aperto F para colocar o código. Se eu colocar qualquer outro código diferente do que eu ajustei e apertar F, ele vai me pedir o código de novo, não permitindo que eu acesse as configurações. Então eu tenho que apertar F novamente, colocar o parâmetro que eu ajustei, que é 16 para o código, e apertar F. Observem que ele já pulou para a função off1 e eu agora novamente estou dentro das configurações. Existe um parâmetro que não tem a necessidade de eu entrar nas configurações, que eu apertando a tecla F, eu tenho o atalho da função TLP, que é a temperatura limite da piscina, permitindo eu alterar esse valor sem ter a necessidade de passar por todos os outros parâmetros. Desta forma, concluímos o detalhamento de todas as funções do Classol Smart Pool.